mostram minha jornada. Estou liberta da mente condicionada. Não vivo mais presa ao tempo. Minha força renasceu de dentro. Não dou mais força ao que me tira do eixo. Eu sinto a paz porque eu mereço. Não divago em pensamentos inúteis, nem muito menos entretenimentos fúteis. A consciência traz amplitude, restaura o corpo, traz juventude. Me sinto jovem por essência, vivo hoje com mais presença. Quem desperta não envelhece, a mente abre, o corpo agradece. Sempre jovem, deixa fluir, nada é mais importante do que estar aqui. Preocupação rouba sua energia, viver em gratidão só traz alegria. Estamos há gerações, olhando para a vida através de uma lente distorcida. Fomos condicionados a acreditar que o envelhecimento é um declínio inevitável e linear. Mas a ciência de vanguarda e a sabedoria ancestral nos dizem o contrário. Existe uma distinção abismal entre a sua idade cronológica, o número de voltas que a Terra deu ao redor do Sol desde que você nasceu, e a sua idade biológica, que é a verdadeira saúde das suas células. O tempo, de fato, avança para todos. Mas a forma como ele atropela ou acaricia o corpo varia drasticamente. Já se perguntou por que algumas pessoas aos 40 anos parecem carregadas pelo peso de décadas, enquanto outras aos 70 emanam uma vitalidade que parece congelada no tempo? A resposta não está apenas na genética, mas na nossa consciência. Aqueles que parecem imunes ao tempo geralmente possuem uma percepção profunda de que não são apenas um invólucro físico. Eles entendem intuitivamente ou por prática que a biologia é um reflexo do estado de espírito. Quando você se percebe como algo além do corpo, você muda a sinalização química que banha suas células a cada segundo. O envelhecimento acelerado nada mais é do que o corpo reagindo ao ruído mental de um ser que se esqueceu da sua própria imortalidade. Diferente do que propõe o transhumanismo tecnológico, a imortalidade consciente não tem a ver com transferir sua mente para um corpo de metal ou buscar algoritmos de silício. Trata-se de algo muito mais sofisticado e orgânico. O domínio da vitalidade celular através da expansão da consciência. Manter-se jovem é, em última análise, a arte de manter a curiosidade da alma viva no núcleo de cada átomo. É sobre dominar a telomerase, ou seja, ativar a enzima da juventude através da paz interior. Alquimia hormonal através da substituição do bombardeio de cortisol pela regeneração da ocitocina e do DH. E por último, mas não menos importante, causar as células lembrarem que elas estão a serviço de um ser desperto e não de um robô biológico operando no modo de sobrevivência. A longevidade extraordinária é o prêmio para aqueles que decidem parar de lutar contra o tempo e passam a viver a partir de um lugar onde o tempo não existe. O agora absoluto. Por isso, existe uma pergunta que você deve transformar no seu mantra diário, repetindo-a com constância absoluta. Onde está a minha consciência neste exato momento? O que você está fazendo agora é apenas o movimento do corpo, mas onde está a sua intenção? Você está reagindo ao passado, sofrendo pelo futuro, ou está presente o suficiente para comandar a sua própria biologia? Lembre-se! O estágio de consciência em que você se encontra agora determina a realidade que você colherá amanhã. Viver no presente é compreender que cada momento contribui para a experiência da atemporalidade, da mesma forma que nós metabolizamos o tempo. Assim como o corpo metaboliza os alimentos que ingerimos, nós também metabolizamos o tempo através da forma como percebemos e nos relacionamos com ele. Quando você vive dizendo a si mesmo: estou ficando sem tempo, tenho muitos prazos,
Não vai dar tempo. A sua percepção de que o tempo está se esgotando acelera todo o seu sistema interno. O relógio biológico entra em modo de urgência. A frequência cardíaca aumenta, os níveis de adrenalina sobem, as plaquetas se agitam, a pressão arterial se eleva, tudo passa a funcionar em ritmo acelerado. Pessoas que vivem constantemente com a sensação de estar sem tempo, muitas vezes, acabam adoecendo. Não é raro que sofram ataques cardíacos e, ironicamente, fiquem realmente sem tempo. Por isso é essencial lembrar-se de algo fundamental. Este é o único momento que você realmente tem. O passado existe apenas na imaginação. O futuro também existe apenas na imaginação. E se você passa a maior parte da vida vivendo no passado ou no futuro, então você não está vivendo de fato. Viver fora do presente é viver algo que nunca termina, porque mesmo quando você deseja algo no futuro, se não estiver presente agora, você não estará verdadeiramente lá quando esse futuro chegar. Por isso, o primeiro passo é perceber a importância de se concentrar naquilo que eu chamo de consciência do momento presente centrada na vida. Quando você vive dessa forma, começa a sentir mais alegria, mais leveza e mais clareza. O relógio biológico desacelera. O corpo sai do estado constante de alerta. Surge o que podemos chamar de um corpo sem idade e uma mente atemporal. E o mais importante, isso não é algo distante ou complicado. É possível começar agora. Imediatamente. Basta escolher estar aqui. Para entender por que o tempo parece devorar alguns e poupar outros, precisamos mergulhar no santuário mais profundo do seu ser, o núcleo da célula. É aqui que reside o segredo da nossa finitude e possivelmente da nossa renovação. Apresentamos os telômeros. Visualize-os como as capas protetoras nas extremidades dos seus cromossomos. Eles são os cadarços da vida. Mas há uma contagem regressiva em curso. A cada divisão celular, o telômero encurta. Quando essa proteção se esgota, a célula entra em colapso. Ela morre ou pior, torna-se uma célula zumbi, senescente, espalhando inflamação pelo seu sistema. Descobrimos uma enzima jamais imaginada, a telomerase. Ela tem a função de repor e alongar os telômeros. A abundância de telomerase garante a juventude eterna das células. Para nós, humanos, isto é uma notícia agridoce. À medida que envelhecemos, nossos telômeros encurtam, e é esse desgaste que gera os sinais que vemos e sentimos, como rugas e linhas finas que surgem quando as células morrem. A perda de pigmento nos cabelos que os torna grisalhos. O enfraquecimento do sistema imunológico e o aumento do risco de doenças como Alzheimer, diabetes, problemas cardiovasculares e câncer. Pode parecer que a solução seria comprar telomerase nota 10 em algum site. Porém, a genética humana nos ensina que vivemos no fio da navalha. Muita telomerase pode aumentar drasticamente o risco de cânceres malignos. O objetivo não é a imortalidade, mas sim aumentar o nosso tempo de saúde, os anos em que vivemos produtivos, saudáveis e livres de doenças. Este é o relógio biológico da velhice. Por décadas, acreditamos que esse desgaste era uma sentença de morte irrevogável. Mas a doutora Elizabeth Blackburn, laureada com o Nobel de Medicina, desafiou o dogma ao descobrir a telomerase. Uma enzima extraordinária, capaz de reconstruir, alongar e manter essas capas protetoras. A pergunta que mudou o mundo não foi mais se podemos parar o tempo, mas como ativamos o mecanismo que o faz retroceder. A ciência moderna finalmente encontrou a ponte. Descobrimos que o maior inimigo da telomerase não é o tempo, mas o medo. Em 2000, minha perspectiva mudou quando a psicóloga Elise Appel entrou no meu laboratório. Ela estudava o estresse crônico em cuidadores e mães de crianças com doenças graves. Ela me perguntou: o que acontece com os telômeros de pessoas sob estresse severo? A resposta foi um choque. Nossos dados mostraram um padrão claro. Quanto mais anos uma mãe passava cuidando de um filho doente, mais curtos eram seus telômeros. Quanto mais estressada a pessoa se sentia, menor era sua telomerase e mais curtos seus telômeros. Isso provou que o envelhecimento celular não é apenas uma questão de tempo cronológico, mas de como respondemos à vida.
Felizmente, os dados também trouxeram esperança. Algumas mães mantinham telômeros longos porque eram resistentes ao estresse, encarando as dificuldades como desafios, e não como ameaças. O estresse psicológico crônico é essencialmente uma percepção de separação e perigo. Quando você vive acreditando que está sozinho contra o mundo, seu corpo interpreta que o ambiente é hostil. Para economizar energia na luta pela sobrevivência, ele desliga a manutenção dos seus telômeros. Você envelhece mais rápido porque o seu sistema acredita que não há tempo para o amanhã. A fronteira entre a mente e o corpo dissolveu-se. Estudos recentes revelam que meditadores experientes não apenas sentem mais paz, eles possuem níveis significativamente mais altos de telomerase em comparação ao grupo de controle. Ao silenciar o ruído mental e entrar no estado de presença, eles enviam um sinal químico de segurança absoluta para o núcleo das suas células. O segredo da longevidade não está em um corpo de metal ou em uma droga milagrosa, mas no comprimento da sua vida celular mantido através do domínio da consciência. Cada momento de gratidão, cada respiração presente é um comando biológico de regeneração. Você tem cerca de 50 trilhões de células em sua comunidade celular. Mas adivinhe só, você perde milhões de células a cada minuto. A cada minuto, milhões de células morrem. Eu penso, nossa, quanto tempo essas células conseguem viver? Se você está perdendo milhões de células a cada minuto, e a resposta não é muito longa. Então a pergunta é, como você consegue continuar vivo? A resposta é que existem células embrionárias espalhadas por todo o seu corpo, cuja função é substituir todas as células moribundas. Eu digo, como elas são chamadas? Células embrionárias. Quando você nasceu, a célula era chamada de célula embrionária. No momento do seu nascimento, essa mesma célula passou a ser chamada de célula-tronco. Célula-tronco é uma célula embrionária. Você tem células-tronco? Ótimo, você está aqui. Parabéns a todos que têm células-tronco. Ou você não estaria aqui neste exato momento. Qual foi a minha pesquisa? Eu isolava uma célula-tronco e a colocava em um prato separado. Ela se dividia a cada 10 horas. As porções eram aproximadamente 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Após uma semana, dobrando e duplicando, havia cerca de 30 mil células na placa de Petri. Qual é o ponto mais importante? Todas vieram de uma única célula parental. Isso se chama clonagem. Então, o que era relevante? As 30 mil células eram geneticamente idênticas. Eu digo que esse não é o experimento. Aqui está o experimento. Retiro as células daquela placa e as divido em 3 placas, alimentando-as com meios de cultura ligeiramente diferentes. Química, você pensa, ok, o que isso tem a ver com tudo isso? Aqui está o que é relevante. O que é cultura? O meio de cultura é a versão laboratorial do sangue. Se eu cultivo células humanas, observo do que é feito o sangue humano e produzo um meio de cultura baseado nisso. Se eu cultivo células de rato, observo o sangue de um rato e crio um meio de cultura baseado nisso. Posso alterar alguns componentes e assim criar 3 meios de cultura diferentes. Esses são os ambientes culturais. O meio de cultura é um ambiente em que as células vivem. Então retiro as células e coloco em diferentes placas de Petri com meios de cultura distintos. Em uma placa, elas formam músculo. Em outra placa, elas formam osso. Em uma terceira placa, altero o ambiente e elas formam células de gordura. Isso foi em 1967. Eu estava lecionando na universidade. Os alunos aprendiam que os genes controlam a vida, mas este estudo dizia que não. Eu perguntei, o que isso quer dizer? De repente eu disse, espere 1 minuto, é o ambiente que está controlando os genes, não o contrário. Os genes não se controlam sozinhos. Comecei a mostrar isso a todos os meus colegas e todos me desafiaram como isso funciona. Eu não sabia exatamente como funcionava, mas podia mostrar os resultados, que eram repetíveis todas as vezes que eu fazia o experimento. Mesmo assim, eles me ignoraram. Disseram que não era relevante, que eu não podia provar nada sobre isso. Mas sempre que eu fazia o experimento, o resultado era o mesmo. Era previsível. E eu dizia que na ciência, o que é relevante é a previsibilidade. Até que eu disse, não aguento mais isso. Abandonei o sistema e me envolvi com a física quântica, sobre a qual vou falar um pouco.
Mas não tenha medo, vai ser fácil. De repente eu percebi, meu Deus, encontrei o mecanismo-chave da vida. Isso parecia muito importante e foi muito empolgante. Eu disse, o que está acontecendo aqui? O ambiente está controlando as células. E então respondi, essa é a ciência da epigenética. A epigenética foi fundada como ciência em 1990. Eu já tinha mais de 20 anos de experiência na área. Pesquisei isso antes mesmo de darem um nome à ciência. Felizmente, eu estava muito à frente do grupo. A relevância disso é entender como a vida funciona. A primeira coisa é a função das proteínas. Você é feito de proteínas. Suas células, os blocos de construção são proteínas. A palavra proteína vem de proteios, que significa primeiro. As proteínas são a parte mais importante, mas nós esquecemos disso e fomos para o DNA. Existem cerca de 100 mil proteínas diferentes e ao misturá-las, é como um grande produtor de estruturas. Sua anatomia funciona como um conjunto de Lego. Você tem 100 mil peças diferentes. Ao juntá-las, você cria uma célula muscular, cria uma célula nervosa, mistura algumas e obtém uma célula da pele. Basicamente, dos 200 tipos diferentes de células, todas são construídas a partir desses blocos de construção, as proteínas. Assim, as proteínas se tornam o fundamento da vida. E então surge o grande segredo da vida. Vou te contar e não se empolgue muito, porque não é complicado. É tão simples que nós deixamos passar, porque não estávamos procurando. Aqui está o segredo da vida. Você é feito de 100 mil proteínas diferentes. Elas têm anatomia, têm estrutura. Cada uma com uma estrutura distinta. Ao juntá-las, você obtém todos esses tipos diferentes de células. Mas aqui está algo importante. Essas células respondem a sinais ambientais. As informações do ambiente podem se ligar às proteínas e fazê-las se mover. O movimento é o segredo da ação vital. Qual é a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta? Na pessoa morta, as proteínas não se movem. Então perguntamos, de onde vem a vida? Vem do sinal que gera o movimento das proteínas. O movimento é a origem da vida. Se você observar dois gêmeos idênticos, ambos compartilham o mesmo genoma. Por que um morre aos 54 anos e o outro aos 86? Obviamente, isso se deve à interação deles com o ambiente, às escolhas que fazem, aos comportamentos que demonstram, a como reagem ao estresse e ao nível de resiliência que possuem para retornar à homeostase. Na verdade, é a interação deles com o ambiente que seleciona e instrui a expressão gênica. Agora pense nisso. Quando começaram a mapear o genoma humano, disseram: ok, o corpo produz cerca de 100 mil proteínas, o que significa que deveria haver 100 mil genes para cada uma delas. Dessas proteínas, temos 40 mil genes, que são chamados de proteínas reguladoras, ou genes reguladores, que auxiliam na produção dessas proteínas. Então agora 100 mil mais 40 mil produzem 140 mil proteínas, e deveriam existir 140 mil genes. Mas quando mapearam o genoma humano, descobriram que só nos expressamos como seres humanos com 23.688 genes. Então, como isso é possível? Temos mais proteínas que compõem nosso corpo do que genes para produzi-las, porque em um único gene podem existir milhares de variações diferentes que começam a causar a produção de diferentes tipos de proteínas. E então ocorre a expressão dessas proteínas. Essa é a expressão da vida. Portanto, se as pessoas estão vivendo na rotina de um futuro previsível, ou estão presas às emoções do passado, e não conseguem pensar ou agir de forma diferente do que sentem, essa série de eventos em suas vidas começa a influenciar a expressão de seus genes. Uma vez que o gene tenha sido sinalizado e a pessoa esteja constantemente vivendo fora da homeostase ou do equilíbrio, esse desequilíbrio se torna o novo equilíbrio. Agora, o ambiente interno do corpo começa a enviar sinais específicos para as células, e as células recebem as mesmas instruções. Essas instruções produzem as mesmas proteínas, e então a pessoa começa a apresentar problemas de saúde ou doenças. Seus pensamentos não são apenas eventos mentais. Eles são as mãos invisíveis que moldam a química do seu sangue.
Neste momento, o seu corpo está decidindo entre dois estados fundamentais: o modo de sobrevivência ou o modo de criação. A diferença entre eles não é apenas emocional. É uma sentença biológica. Quando você vive sob o efeito do estresse, o seu cérebro aciona um alarme ancestral. O Dr. Joe Dispenza fala sobre como o cortisol e a adrenalina bombardeiam as suas células. Em um estado de luta ou fuga, o corpo é inteligente, mas implacável. Ele desliga o sistema imunológico e interrompe a reparação celular. Por que gastar energia regenerando tecidos se o seu cérebro acredita que você está sendo perseguido por um predador? Este é o custo da sobrevivência moderna. O cortisol crônico oxida as membranas celulares e desencadeia a inflamação sistêmica, um fenômeno conhecido como inflammaging. É o fogo invisível que consome os seus órgãos, envelhecendo de dentro para fora antes do tempo. Mas a biologia possui um antídoto magnífico. Entram em cena a ocitocina, o hormônio do amor e da conexão, e o DHEA, a molécula mestre da juventude. Se o cortisol é o veneno da defesa, este coquetel sagrado é o elixir da regeneração. O segredo para ativar essa alquimia está na sua consciência. Quando você entra em estados de gratidão profunda ou meditação, o cérebro deixa de ser um radar de ameaças para se tornar uma farmácia divina. Ele produz sinais químicos de segurança absoluta que banham cada uma das suas 50 trilhões de células. Nesse estado de paz, os genes da regeneração, que estavam desligados pelo medo, são finalmente ativados. A célula não pode estar em modo de proteção e modo de crescimento ao mesmo tempo. É uma escolha binária. Se você quer longevidade, você precisa sinalizar ao seu corpo que o ambiente é seguro. A cura começa quando você passa mais tempo em modo de reparo do que em modo de defesa. A verdadeira longevidade não é uma luta contra a morte, mas a escolha consciente pela vida. Ao mudar a sua percepção, você muda a sua química. Você reivindica o controle sobre o seu destino biológico. Você provavelmente já ouviu a expressão assim em cima, assim embaixo. Essa é uma verdade que descobri em minha jornada. Em minha própria pesquisa, comecei a refletir. E se eu fosse capaz de criar, dentro da minha mente, uma experiência interna que carregasse uma amplitude de energia ou emoção maior do que uma experiência emocional intensa do meu passado? Isso poderia fazer com que meu corpo respondesse literalmente a uma nova mente. Será possível que a combinação de uma intenção clara na mente com uma emoção elevada no corpo possa mover o cérebro e o corpo para fora do passado e para dentro de um novo futuro? Percebi que os pacientes que foram capazes de criar uma experiência interior que superasse suas experiências passadas também foram capazes de mudar o próprio futuro. Existe outro estado cerebral com o qual os cientistas estão trabalhando atualmente. Ele está acima da onda beta e é chamado de gama. Essa é a descoberta do estado cerebral gama. São ondas cerebrais muito mais rápidas e muito mais comprimidas. Curiosamente, são essas mesmas ondas cerebrais que os monges tibetanos conseguem criar em seus corpos, intencionalmente e sob demanda, para realizar incríveis feitos de cura, consciência e intuição. Eles são capazes de regular funções corporais, como a temperatura do corpo, a resposta do sistema imunológico e os hormônios anti-envelhecimento, tudo sob demanda, quando desejam. É aí que eles encontram o próprio poder, ao perceber esse potencial. Estou compartilhando isso com você agora porque, curiosamente, e talvez não seja surpresa, é por meio da harmonização do coração e do cérebro que atingimos esse estado gama. Essa é uma das maneiras pelas quais podemos alcançar esse estado intencionalmente.
Quando criamos o estado gama, uma das primeiras coisas que os cientistas nos dizem é que isso abre portas para exatamente o que temos discutido sobre estados de profunda intuição. Isso abre a porta para um foco maior, onde podemos recordar tudo sobre qualquer evento memorável. Isso soa como algo muito parecido com programas de televisão populares, nos quais indivíduos são treinados para se tornarem super-humanos. Eles entram em uma sala e, de repente, sabem tudo sobre todos que estão ali. Recordação total. Os monges tibetanos e seus feitos sobre-humanos demonstram que o estado gama nos permite uma velocidade muito alta de processamento, armazenamento e recuperação de informações. Na verdade, faz muito sentido que sejamos capazes de fazer isso. Quando você pensa em recuperação rápida de informações envolvendo o coração, se parar para refletir, isso faz todo sentido. Quando processamos informações exclusivamente no cérebro, ao fazer uma pergunta, as respostas geralmente são um pouco mais lentas. Como mencionei antes, no coração as respostas surgem quase instantaneamente. Muitas vezes, quando fazemos uma pergunta ao coração, ele responde antes mesmo de terminarmos de formular a pergunta. E o motivo disso faz muito sentido. Antes de nos dar uma resposta, o cérebro passa por todos os ciclos da lógica, pelos medos, pelas questões do passado, pelas inseguranças, pelos problemas de autoestima. Todos esses fatores formam os loops lógicos pelos quais o cérebro passa antes de nos responder. O coração não faz isso. Você faz uma pergunta ao coração e ele simplesmente olha para você e dá a resposta. A crença de que o envelhecimento é um sinônimo inevitável de declínio mental é um dos mitos mais persistentes da nossa era, mas a ciência moderna está finalmente desconstruindo essa ideia. O segredo reside na neuroplasticidade, um mecanismo que Joe Dispenza define como a capacidade infinita do cérebro de se remodelar. Longe de ser um órgão estático que se desgasta com o tempo, o cérebro possui a habilidade de criar novas redes neurais em qualquer fase da vida, desde que seja submetido aos estímulos corretos. O verdadeiro perigo não está no passar dos anos, mas no que podemos chamar de aposentadoria mental. No momento em que paramos de aprender e de desafiar nossa percepção, o cérebro interpreta essa falta de uso como um sinal para iniciar a poda neural, eliminando conexões que considera desnecessárias. Para combater essa entropia, Deepak Chopra propõe a atenção plena como uma ferramenta de rejuvenescimento. Sob essa ótica, a meditação transcende o simples relaxamento. Ela funciona como um exercício de alta intensidade para o córtex pré-frontal, fortalecendo a área responsável pelas decisões, foco e consciência. Essa manutenção cerebral atinge um nível ainda mais profundo quando observamos o efeito biofóton. Nossos neurônios não se comunicam apenas por impulsos elétricos ou químicos, mas através da emissão de luz. Quando cultivamos um pensamento coerente e focado, organizamos essa luz interna, otimizando a comunicação celular. Por outro lado, o pensamento caótico e o estresse constante geram um ruído biológico que acelera o desgaste e a desordem do sistema. Assim, a longevidade cognitiva revela-se como uma dança entre o aprendizado contínuo, a meditação vigorosa e a busca por uma mente organizada, transformando o cérebro em um campo de luz e renovação constante, independentemente da idade cronológica. A busca pela juventude eterna não reside em fórmulas externas, mas no despertar de uma consciência que compreende o corpo como um campo de energia e informação. Se a neuroplasticidade nos mostra que podemos reconstruir o cérebro através do pensamento coerente, essa renovação é sustentada pela nutrição quântica. Como propõe Deepak Chopra, o alimento não é apenas caloria, mas informação e luz. Alimentos vivos carregam a ordem solar, enquanto o jejum consciente ativa a autofagia, o mecanismo sagrado de autolimpeza
que elimina detritos celulares. Bruce Lipton reforça que nossa biologia é moldada pela crença. A intenção com que nos nutrimos é a chave para transformar a biologia em luz. Essa alquimia atinge seu ápice no sono do Avatar. No estado delta, a glândula pineal atua como uma antena quântica, captando frequências de vitalidade e traduzindo-as em química antioxidante. Joe Dispenza nos alerta que o estresse oxida essa antena. Por isso, a meditação pré-sono é essencial para preparar o corpo para uma regeneração celular que desafia o desgaste cronológico. No entanto, para sustentar essa vitalidade, precisamos romper com o campo morfogenético da decadência. Há a crença coletiva de que o corpo deve falhar com o tempo. Para quebrar esse padrão, olhamos para as zonas azuis, regiões geográficas específicas ao redor do mundo, como Okinawa no Japão e a Sardenha na Itália, onde as pessoas não apenas vivem mais de 100 anos, mas o fazem com vigor, lucidez e ausência de doenças crônicas. O segredo desses povos reside no Ikigai, um conceito japonês que significa a razão pela qual você acorda todas as manhãs. O Ikigai é o ponto de intersecção entre o que você ama, o que você faz bem e o que o mundo precisa. Ter um propósito claro atua como um combustível biológico. Ele organiza os biofótons e mantém o sistema imunológico em alerta máximo. Ao nos desconectarmos da matriz do medo e nos ancorarmos em um propósito que nos transcende, deixamos de ser vítimas da entropia. A imortalidade consciente nasce quando trocamos a expectativa da morte pela rede de vitalidade infinita, tornando a juventude um estado de presença eterna. Chegamos ao ponto de convergência, onde a ciência de ponta e a sabedoria ancestral se unem para declarar uma verdade revolucionária. A decadência não é o destino da biologia, mas um hábito da consciência. Para permanecer sempre jovem, é preciso compreender que o corpo não é uma estrutura sólida de carne e osso, mas um processo fluido de energia e informação que se renova a cada segundo. A imortalidade consciente não é uma busca do ego pela sobrevivência eterna, nem uma tentativa de evitar o inevitável. É o reconhecimento de que somos o observador quântico, o arquiteto que sustenta a projeção da matéria. Para manifestar essa vitalidade infinita, devemos dominar os 4 pilares que sustentam o veículo humano. Primeiro, a epigenética, a compreensão definitiva de que não somos escravos do nosso DNA. Nossos genes são como teclas de um piano. E nossa consciência é o pianista. Através do ambiente químico que criamos em nosso sangue, filtrado pelas nossas percepções e emoções, temos o poder de ligar os genes da regeneração e desligar os genes da doença. Permanecer jovem é, em essência, manter a música da vida em uma frequência de harmonia constante. O segundo pilar é a coerência cardíaca. O coração é o mestre oscilador do corpo. Quando vivemos em estados de gratidão, compaixão e apreciação, o coração emite um campo eletromagnético ordenado que arrasta todos os outros sistemas biológicos para um estado de eficiência máxima. Nesse estado, o estresse, o maior acelerador da entropia celular, é neutralizado. Um coração coerente é um coração que não envelhece, pois ele vive fora do tempo linear, pulsando no ritmo do campo quântico, onde a regeneração é a regra, não a exceção. Somamos a isso a neuroplasticidade e o controle químico. Como vimos, o cérebro se molda conforme o foco da nossa atenção.
Ao recusarmos a aposentadoria mental e escolhermos o aprendizado contínuo, forçamos a biologia a se expandir. Ao dominarmos a farmácia interna através da glândula pineal e do sono delta, inundamos nossas células com o elixir da pinolina e da melatonina, substâncias que reparam o código genético, enquanto descansamos no campo das infinitas possibilidades. Mas, para que essa juventude se torne um estado permanente, precisamos emitir um novo sinal para o campo. Não podemos criar uma nova realidade, sendo a mesma personalidade de ontem. A imortalidade consciente exige a morte do eu antigo, aquele que acredita na escassez, no medo e na finitude. Joe Dispenza nos ensina que, para sinalizar novos genes, precisamos ensinar ao corpo, emocionalmente, como é ser jovem, vibrante e ilimitado, até que ele aceite essa nova assinatura química como sua verdade presente. Imagine agora o impacto dessa mudança. Se nossos neurônios se comunicam por luz, cada pensamento de alegria é um fóton de cura disparado através de nossa rede neural. Cada momento de presença plena organiza o caos, reduz a entropia e interrompe o relógio biológico. O envelhecimento, como o conhecemos, é o resultado de ruído acumulado, ruído de mágoas passadas, de preocupações futuras e da identificação cega com a matéria. Ao limparmos esse ruído, permitimos que a luz dos biofótons flua sem resistência. Entenda, tudo parte de uma mudança de paradigma absoluta. Você não é um corpo que possui uma alma. Você é uma consciência vasta e eterna que projeta um corpo físico no tempo e no espaço. Se a projeção está desgastada, o problema não está na tela da biologia, mas no projetor da mente. Mude a frequência do projetor, e a imagem na tela se transformará instantaneamente. A verdadeira fonte da juventude não está em um local geográfico ou em um comprimido de laboratório. Ela reside no espaço vazio entre seus pensamentos, no silêncio profundo onde a consciência toca o infinito. Quando você acorda para quem você realmente é, um ser de luz experienciando a densidade, o tempo perde o poder sobre suas células. O corpo passa a ser o que sempre deveria ter sido. Um templo radiante, um veículo de expressão para a alma que não conhece rugas, não conhece cansaço e não conhece fim. Agora, convidamos você a passar da teoria à prática. Feche os olhos. Sinta o campo de energia ao redor do seu corpo. Respire não para o pulmão, mas para cada célula. Sintonize a sua glândula pineal com a frequência da vitalidade infinita. Neste momento, você está reescrevendo seu código. Você está sinalizando para o seu corpo que a vida não é uma contagem regressiva, mas uma expansão eterna. Conecte-se à rede de vitalidade das zonas azuis, encontre o seu Ikigai e decida aqui e agora que sua biologia será o reflexo da sua divindade. A imortalidade consciente começou. O seu novo corpo está esperando pelo seu próximo pensamento. Seja luz, seja vida, seja eterno. O espelho tenta me contar uma história, linhas no rosto, marcas da memória. Mas dentro de mim o tempo não manda, minha alma
se pesa, o medo corrói. O tempo passa, mas a alma constrói. Quem vive tenso vive em repetição. Quem confia ativa outra vibração. O corpo sente o que eu escolho ser. Pensamento cria o jeito de viver. Quando eu solto o que não é meu campo muda, tudo se moveu. O agora cura, o agora traz juventude que o tempo não faz. Sempre jovem, sempre viva, além do corpo, além da vida. Quem desperta não envelhece, a consciência rejuvenesce. Sempre jovem, deixa fluir, menos estresse pra existir. Preocupação rouba energia, viver leve é a verdadeira magia. Respira, solta, sente agora. O tempo para quando a mente chora, mas quando eu sinto, quando eu sou a idade.